arte, de forma geral, ela tem esse poder transformador, é o que eu penso nas nossas vidas. Assim como um bom livro, uma boa leitura, e é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui na nossa sala do Tá Com Tudo desta manhã de sexta-feira, que é claro que eu quero apresentar agora as nossas convidadas aqui. Muito bom dia para você, Tatiana Brechani, você que é escritora e também educadora, seja bem-vinda. Bom dia, Cissa. Bom dia, pessoal de casa. Minhas companheiras aqui dessa sala de conversa. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui. Maria Laura Baldassari, psicóloga. Que bom receber você aqui. Que bom que você está de volta no programa. Obrigada, Cissa. Obrigada pelo convite. Obrigada, meninas, também. E meu bom dia vai para você também, que é educadora social, Luciana Pasqualin. Bom dia, pessoal, bom dia. E acho que a arte, a leitura faz a pupila dilatar mesmo, né? Então acho que é isso que a gente vai conversar sobre hoje. Mexe com a gente, né? Mexe. De um jeito tão transformador, tão positivo. É isso que eu penso, Luciana. A música, assim como o livro. Vocês três fazem parte, as nossas convidadas, elas fazem parte do Observatório do Livro e da Leitura, que tem alguns braços, algumas vertentes aí dentro desse projeto. Por exemplo, tem uma leitura que é focada em pessoas para aquela faixa etária ali dos 60 anos, é isso? É isso. Vai lá. Exatamente, né? É o Clube de Leitura 6.0. Então, esse clube de leitura, ele começou com uma iniciativa no estado de São Paulo, atendendo mais de 1.600 idosos, né, em 68 cidades. Aí a gente abriu um polo maior em Ribeirão Preto, onde fica a sede do Observatório do Livro, e aqui nós atendemos 483 idosos atualmente em 23 clubes de leitura espalhados pelo município. Então, tanto nas ILPIs, que são as instituições de longa permanência, né? Tanto instituições como a Biblioteca Sinhá Junqueira, o SESC, ou outras instituições que queiram receber os clubes de leitura, porque podemos abrir mais 2. Então, gente, aproveite e fale com a gente. Luciane, como que faz? O pessoal, a Tati já falou assim, ó, aproveite e fala com a gente. Quem está assistindo agora o nosso programa tem a vontade de participar desse clube? Como que é o processo? Então, acho que tem que, como ela disse, tem as instituições, né, que as pessoas participam. Então, ali na própria instituição são feitas as inscrições. Mas também para o público que está de fora, que não está em nenhuma instituição, ela pode acessar o site, né, do Observatório do Livro, ir lá se informar e buscar os canais onde se pode se inscrever, onde está acontecendo os clubes. Vamos fazer o seguinte, a gente tem uma matéria sobre esse braço da leitura das pessoas aí direcionada para mais, com 60 anos para mais. Vamos dar uma olhada, vamos acompanhar. Uma afirmação um tanto pretensiosa, mas se considerarmos as opiniões de quem participa do observatório, podemos concluir que o processo está sim acontecendo. Mona Lisa é mediadora de leitura há quase 2 anos e destaca a importância do trabalho realizado não só para quem participa do projeto, mas principalmente para ela. Tem sido um aprendizado mais do que tudo, assim. Eu sempre falo para os participantes que o aprendizado com certeza maior é meu. Atualmente eu estou com 13 clubes de leitura, né? Tanto em ILPIs, que são instituições de longa permanência de idosos, quanto clubes espontâneos, que tem presenciais, tem online, que veio da pandemia, essa ideia, né? E tem sido maravilhoso. Tenho lido muito e são trocas riquíssimas, né? São trocas de geração, trocas de histórias, então tem sido maravilhoso. E para quem participa do Clube 6.0, o sentimento não é diferente. Minha experiência tem sido assim, incrível, né? Porque o conhecimento que trouxe esse projeto para mim foi assim, não tem preço, né? Ribeirão-Pretana, a Raquel também, né? Que é de fora, muitas aqui que são, eu também sou viúva, moro só, então a terça-feira é sagrada de participar aqui do Clube do Livro. É muito bom, é gratificante. O coordenador do projeto destaca o pioneirismo do Clube da Leitura 6.0,
que estimula, além da leitura entre as pessoas acima de 60 anos, a relação com a tecnologia. Um projeto com 150 clubes de leitura para pessoas acima de 60 anos e que leem no tablet, leem no celular, leem no computador. E a hora que a gente lê nesses dispositivos um pouco mais desafiadores, a gente pode ler em qualquer lugar. A gente pode ler o livro em papel, o livro no áudio, seja no formato em que for. De acordo com Galeno, o hábito de ler diminui a partir dos 70 anos de idade. Eu fiz um estudo que mostrou que depois que a gente passa dos 70 anos de idade, cai drasticamente o nosso nível de leitura. É 10 vezes menor do que os mais jovens. Então, isso faz cair por terra aquele velho desejo nosso de que um dia a gente vai ficar mais velho, vai se aposentar, vai ter mais tempo para os livros. Os estudos mostraram que não, o projeto veio para tentar resolver isso, estimular. Quando a gente tem um compromisso com outra pessoa, que é o caso de um clube de leitura, a gente tem mais tendência a não faltar, a continuar naquilo. Então, é uma maneira das pessoas lerem mais. Aqui no clube, as pessoas passaram a ler incrivelmente mais do que liam. Algumas não liam nada. E isso faz bem para a saúde, faz bem para a alma. E como faz, viu? E estimula a criatividade, estimula a memória, o nosso cérebro. Maria, você ainda falando sobre o clube de leitura aí voltado para pessoas com 60 mais de idade, você desenvolve um trabalho ali com idosos que têm doenças crônicas, é isso? Isso, doenças crônicas ou neurodegenerativas e pacientes oncológicos também. Então a gente desenvolve esse trabalho de leitura afetiva com eles. E depende da demanda do próprio paciente também, né? Alguns pacientes acabam sendo um pouco mais debilitados, não aceitam o próprio diagnóstico. Então, a partir da leitura, a gente consegue trabalhar as emoções, os sentimentos. Eu falo que com a leitura, a maioria dos pacientes, eles conseguem colocar em palavras o que eles estão sentindo, né? Muitos se identificam com os personagens, com a história, com as imagens do livro, dependendo de como o paciente está naquele momento, né? Alguns não têm condições de ler, mas conseguem visualizar a imagem, alguns conseguem ouvir, então a leitura tem um poder muito grande. Então eu posso te fazer essa pergunta, até arriscar dar esse palpite, Maria? Ai, ai, ai. Não, as pessoas, elas chegam de uma determinada situação, às vezes muito fragilizadas, não só por conta da doença, mas o mental está tumultuado. Sim. Porque não aceitam um certo diagnóstico, enfim. Mas a leitura, a partir do momento que vão passando com o passar do tempo ali, é transformador para elas? Você, como psicóloga, consegue visualizar essa melhora no estado delas? Assim, muito. Eu falo que muitos livros, né, começam a ser um companheiro. Muitos pacientes que a gente recebe, além deles estarem fragilizados, muitos são vulneráveis. Então, tem uma vulnerabilidade social muito grande. Então, os livros acabam sendo os companheiros para muitos dos pacientes, porque eu falo que além da doença, além do diagnóstico, tem uma história por trás. Então, muitos podem estar em luto, por exemplo, de uma perda diante da pandemia, outras perdas, né, com o próprio diagnóstico, um problema familiar mesmo. Eu tenho vários pacientes que eu acabo deixando o livro e na outra semana, no próximo atendimento, eu pego o livro de volta. Porque nessa semana eu já li com ele, muitos livros são infanto-juvenis, só que acaba sendo um companheiro, né? O livro passa a fazer parte do próprio paciente. Alguns não sabem ler, não sabem escrever, mas o livro não deixa de ser um companheiro. Então, ele tem um poder muito, muito grande na vida dos pacientes. Tati, eu costumo dizer que um livro é um excelente amigo. Ele tem esse poder, volto a dizer, transformador. Ele consegue transformar a nossa maneira de agir, aguça a nossa criatividade, melhora o nosso raciocínio, melhora a forma de ver as coisas ao redor, melhora também o nosso vocabulário, dá um portfólio aí, um repertório, aliás, muito melhor. E no caso das crianças, elas também são engajadas, gostam? Como que é a leitura na vida dos pequenos? Olha, a gente pode ver como é transformador no sentido de ajudar a sonhar, né? Então, quando a gente leva a leitura para essa idade, principalmente, vai ampliando os horizontes,
né, do que eles já estão vivenciando, eles conseguem começar a nomear aquilo que eles estão sentindo, aquilo que eles estão experienciando na vida, né? Então a gente vê muito isso acontecer. Mas na infância, principalmente, o grande fator de transformação na leitura é a família. É muito importante a família também ler. Porque quando a gente vê as crianças que leem, adolescentes que leem, geralmente a gente pergunta, alguém na sua família lê? Tem sempre alguém, ou a avó, ou o pai, a mãe, então isso também é muito importante. Além da presença do mediador da leitura e do educador, né? A gente também sabe que quando a gente não tem essas experiências, eu mesma não vim de uma família leitora, mas os professores, os educadores colocaram o livro na minha vida e eu digo que os livros e esses educadores me salvaram, assim como esses testemunhos que a Maria trouxe, né? Eu também já passei por isso. Eu, numa situação muito vulnerável de vida, às vezes os familiares, eles querem nos ajudar, mas aí a gente acaba dando força para eles, né? Porque a gente quer parecer forte para que eles fiquem bem. E a gente vai conseguir se soltar com algum livro que nos compreenda. Então eu sempre conto essa história, que eu já cheguei a dormir com um livro do lado da cama, porque eu me sentia acolhida por aquele livro. É verdade. Então, aquele livro podia me entender. Então, é isso. Ele não só transforma, como salva e como nos ajuda a nomear, né, os nossos sentimentos, experiências e ampliar os horizontes para aquilo que a gente pode viver ainda. Luciana, a Tati falou num ponto muito importante. Quando a família lê, quando dentro do ambiente doméstico, ali, familiar, tem livros expostos, isso atiça, aguça a vontade da criança. Até a Maria está ouvindo ali, está prestando atenção, não é, Maria? A pessoa, a criança, a gente vendo, visualizando o livro, isso acho que dá um estímulo ainda maior. A Tati não veio de uma família leitora, digamos assim, mas os educadores, os professores dela fizeram com que deram aquele impulso. Vamos, Tati? E ela se encontrou ali na leitura. Isso é importante também. No meu caso, a leitura chegou de forma tardia, mas foi transformadora. Me fez melhorar, me fez me descobrir comunicadora através dos livros. A infância, é importante os pais realmente terem a educação embasada numa leitura, num livro, mostrar o papel ali desde pequenininho. Sim, sem dúvida nenhuma. A criança, ela aprende por repetição, né? Por exemplo. Então, aquilo que ela vai vendo, visualizando, ela vai repetindo e é a partir daí que ela vai aprendendo. Então, se existe uma família leitora, existe o hábito da leitura em casa, isso estimula as crianças, sem dúvida nenhuma, a lerem mais. Mas uma coisa que eu sempre digo, principalmente quando a gente trabalha com crianças em vulnerabilidade social, né? As crianças, elas podem ler para além da sua família, né? Então é importantíssimo que as famílias leiam, não tenha dúvida nenhuma. Mas a gente não pode caracterizar uma criança leitora se a família é leitora, né? Então a criança, ela vai ler a partir daquilo que ela tiver o contato. Se for em casa, ótimo, né? Mas aí entra o papel da escola, aí entra o papel dos educadores, principalmente na educação infantil, né? A criança, eu acho que o que a leitura faz, principalmente com as crianças, é estimular a curiosidade, né? E a curiosidade faz com que a gente aprenda. Isso em qualquer idade, né? Se você tem essa questão, essa habilidade da curiosidade, de buscar mais informação, de buscar mais conhecimentos, ela vai continuar aprendendo para o resto da vida. Seja com 2 anos, 5, 10, 15, 60, 70, né? E a leitura faz isso. Então, por isso a importância, sim, de se trabalhar principalmente dentro das escolas, para além daquelas famílias que não são leitoras. Maria, e a leitura ajuda as crianças se compreender, ter uma autocompreensão melhor das suas emoções? Sem dúvida alguma. Eu falo que os livros acabam sendo um meio para elas conhecerem as emoções, seja do outro, seja delas mesmas. Então, é um meio maravilhoso para as crianças. Eu falo que eu cheguei de uma forma tardia na leitura, foi por volta dos meus 20 anos, faz tempo, viu, Tati? Mas o livro, ele teve esse poder transformador na minha vida. Eu comecei a frequentar a biblioteca municipal da minha cidade e li todos os livros que estavam à disposição ali sobre comunicação, sobre neurolinguística. E isso foi o que a Luciana falou, foi me dando mais curiosidade para aprender, mais e mais e mais. E eu acho que a educação através da leitura, ela realmente é um bom caminho. Com certeza, isso que você trouxe é muito importante. Você se encontrou na leitura num assunto que te desperta paixão.
Então, é claro que não é porque a gente gosta de ler que a gente vai querer ler sobre qualquer assunto. Não. A gente tem o assunto preferido, né? Sim, e a gente tem o tipo de leitura preferido. Então, não desistir nesses primeiros contatos. Então, na escola, por exemplo, assim como eu me encontrei, eu tive um tempo de ajuste, né? Porque às vezes a gente recebe obras para leitura que não está muito ali adequado para a nossa idade. Até, né? Que você tem que ler. E que a gente lê. Exatamente. Às vezes a gente lê, não entende nada, desanima. Mas, por exemplo, a minha primeira leitura que eu falei, meu Deus, é isso que é literatura? Foi assim, tardia também. Foi no colegial, quando eu li A Hora da Estrela. Eu já tinha passado por várias leituras desde a 5ª série, Machado de Assis, e na época, hoje eu sou apaixonada, mas na época não fazia sentido, eu não conseguia compreender. Aí chegou no colegial A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Eu achei aquilo fantástico, né? Recomendo essa leitura, tomara que desperte outras paixões, mas eu acho que comunica muito com a nossa realidade, A Hora da Estrela. E a Macabeia, eu fiquei apaixonada por Macabeia. Então foi ali, com a leitura certa, na hora certa, que me despertou a grande paixão. Então, tem aquela frase, a vida é muito curta para ler livros que a gente não gosta. Então, não gostou, gente, não continua. Tem gente que tem toque, né? Verdade. Tem que começar a ler e ir até o fim. Não, por favor, não gostou? Tem uma biblioteca cheia de livros, a nossa tem mais de 30 mil exemplares. Vamos para o próximo. Hoje a tecnologia, né, Luciana, ela proporciona assim, eu prefiro não ler no livro, não é o meu caso. Eu adoro o cheiro de livro, eu adoro o papel, pegar, sabe? Mas a tecnologia proporcionou isso também, que você pode ler pelo tablet, pelo celular, pelo computador, enfim. Como é que funciona lá no observatório? Vocês fazem questão assim, do livro mesmo, papel, como é que é lá na prática? Eu acho que o livro em papel, ele traz essa magia, essa coisa mais gostosa da leitura. Então, isso sem dúvida nenhuma. Mas a gente também tem que pensar em quem não tem acesso, né, ao livro impresso. Hoje são poucas as bibliotecas que a gente tem à disposição. Às vezes, mesmo dentro das escolas, as bibliotecas ainda são fechadas. Então, assim, tem uma série de coisas para vencer. Então, o observatório implantou a leitura no tablet, que é a leitura digital, né? Para que as pessoas possam ter mais acesso. E então o tablet às vezes consegue chegar aonde o livro não chega, né? O livro físico, né? Mas o livro está lá dentro do tablet, ele está existindo, a leitura está lá. Então, tá. A leitura está lá. Ainda falando sobre a tecnologia, essa nova geração, parece que ela já nasce com tablet, sim, né? É incrível, é incrível. Gente. Eu trabalho numa escola de educação infantil. Então, crianças, às vezes, com 1 ano, elas conseguem mexer com o dedinho no celular, né? Que é uma briga para os educadores, né? Porque querem trazer outras coisas para as crianças, sem dúvida nenhuma, outras alternativas, mas não dá para lutar contra a tecnologia. A gente tem que usar a tecnologia a favor do processo educacional. Maria, a gente tem também uma matéria sobre os pequenos aí de vocês, os pequenos leitores. Vamos acompanhar, gente? Dá uma olhada. Isso, nós estamos na Sociedade Espírita, né, Obreiros do Bem, e aqui é sediado o Observatório do Livro, e entre os projetos está o Clube da Leitura 2.0. Sobre esse projeto eu converso com o José Augusto Camargo, ele é psicólogo e mediador de leitura. Ô, José Augusto, qual que é o objetivo do Clube da Leitura 2.0? O objetivo é permitir que os adolescentes desenvolvam várias habilidades. Além dessas habilidades, que eles desenvolvam recursos simbólicos para que eles intervenham de maneira mais ética e cidadã na sociedade. Certo. E como que funciona o projeto? Como que é a dinâmica com os educandos? Nós trabalhamos com a literatura, né? Conto, ficção, crônica, e através dessa literatura a gente desenvolve vários temas pertinentes à adolescência, à faixa etária deles. Então, a gente trabalha com vários assuntos que fazem parte da vida deles, do cotidiano deles. Através da literatura, então, vocês levam para o cotidiano, para o dia a dia, para a realidade deles? Para a realidade. Através da literatura, a gente desenvolve vários temas que possam estar interferindo na realidade deles. E dentro disso, para que eles tenham elementos simbólicos de intervenção na realidade. E o projeto tem 10 meses de duração e são, ao todo, 400 adolescentes beneficiados? 400 adolescentes beneficiados em 10 cidades do estado. Então, a gente tem esse trabalho de difusão também da literatura com esses adolescentes. Tá certo, José Augusto. Muito obrigado pela entrevista. Eu vou conversar
agora também com João Pedro Vasco e Silva, ele é educador social. Ô João Pedro, esse programa é destinado exclusivamente para educandos aqui do Obreiros do Bem? Isso, exatamente. É apenas para aqueles que estão matriculados na nossa instituição, né, que é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que atende crianças em vulnerabilidade. E o Obreiros do Bem é uma organização da sociedade civil. Explica para a gente como que funciona. Ele recebe algumas verbas também, mas também recebe bastante ajuda da iniciativa privada, né? Isso, exatamente. Do mesmo jeito que você disse, a nossa instituição ela atua aqui no bairro desde 1980, né, buscando desenvolver esse bem-estar psicossocioemocional dos educandos. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista.